Espera aí. Vocês vão criar uma pasta só pro projeto, certo? Deixa eu criar uma pasta aqui só para a gente entrar aqui. Beleza. Projetos LH. Pronto. Vocês vão criar essa pasta. E dentro dessa pasta, vocês vão criar essas subpastas aqui, exatamente. Então, é SCH, PCB, RJ, lib, MISC, docs e só. Pronto. Por enquanto são essas. É o seguinte. Isso aqui é a estrutura básica de projetos de hardware, certo? Então, é muito importante que vocês mantenham essa organizaçãozinha aqui. Porque na hora que for exportar, que for mostrar para alguém e tal, o código, ou então o projeto de vocês, vai ficar mais legível, né? Para a galera que for ler, que for interpretar e, enfim, querer dar um overview de primeira, né, do projeto de vocês. Eu vou até mostrar um exemplo para vocês. Acho que aqui ia ter que ser doc. Docs não. Ideal que seja as 3 letras, né? 4 é demais. Vou mostrar para vocês um projeto que eu fiz aqui, que foi até do meu TCC. Que aí, quem for entrar, quem for atrás desse projeto, né, quem for olhar e tentar produzir, a primeira coisa que eu vou olhar são o projeto final e tal, para ter uma ideia do que vai acontecer. E aí eles vão olhar isso, basicamente. Ó, isso aqui, certo? E, faltou a bom ainda, foi mal. Certo? E aí isso aqui é importante porque quem vai querer conhecer o projeto contando de dentro, vai primeiro, vai ver a saída, que são os arquivos de saída aqui, certo? Que é para fabricação e tudo mais. Ou vai olhar primeiro para o doc, que são onde tem a BOM, PDF e informações gerais, né? Sobre o projeto, sobre a placa em si. Inclusive, até colocar essas outras 2 pastas lá, que é importante botar. Alt, qual é a outra pasta? Bom, pronto. Beleza. Aí, o que é que vai ser cada uma, né? Dessas pastas? O que é que vai ter cada uma idealmente, o que é que vai ter cada uma dentro delas? Ah, bom. Vocês têm ideia do que é uma bom já? Ou não é comum esse linguagem para vocês? Não é comum pra mim, não. Pra mim também não. Beleza. A bom é a Bill of Materials. E é um arquivo, é um TXT. Vou mostrar para vocês aqui. Essa tela aqui. Acho que eu vou ter que abrir no Excel para vocês. Não sei se tem no Excel, não. Nessa máquina aqui, tenho. Pois é, a Bill of Materials, ela é um documento, ele é uma planilha que contém todos os componentes do projeto, certo? Todos os componentes, as quantidades, o preço unitário, o que mais? A referência de cada um, onde comprar, geralmente, também, entendeu? Então, ó, isso aqui foi do meu projeto. Então, na Bill of Materials, você vai ter a referência na placa, né, do componente, uma breve descrição, part number dele. Esse part number é o identificador próprio, né? Não, desculpa, isso aqui é encapsulamento, foi mal. O part number aqui, que é o ID, é o ID, é o ID do componente, um ID único, basicamente, que você vai procurar nos distribuidores, certo? Fabricante, onde encontrar, aí o ID no fornecedor, né, específico,
E aí aqui, ó, quantidade, preço unitário, preço total, certo? Isso aqui é um dos principais documentos que são enviados na hora da fabricação de uma placa. Também para você ter uma ideia do preço unitário e tudo mais, certo? Então, é esse cara que fica aqui na pasta bom. O doc são documentos gerais. Então, é tipo isso aqui, ó. Deixa ele carregar aqui. São documentos de fabricação, são documentos sobre a placa, PDF explicando alguma outra coisa sobre a arquitetura também do projeto e tudo mais. Fala, fala como tu é, não vai não? Ó, enfim, aqui vai ter documentação da placa, um print da placa, como é que ela deveria ficar e tudo mais. Não sei se ele vai carregar. Ó, enfim, esse tipo de documentação fica aqui no doc. Ixi, cadê? Ixi, eu me perdi agora. Ah, pronto. Enfim, bibliotecas são as bibliotecas que vocês vão criar. A biblioteca, no caso, é a biblioteca de componentes, né? Então, assim como na programação você tem a biblioteca lá que você adiciona, por exemplo, no C você tem que adicionar a biblioteca para poder usar determinada função, mesmo jeito é aqui. Só que aqui, em vez de função, a gente vai usar componente, né? O MS é MISC, então tudo que não se encaixa... Opa. Esse componente é literalmente capacitor, resistor, transistor, essas coisas, né? Isso, exatamente. São os componentes, biblioteca de componentes. É um grande arquivo, né, de componentes. Depois vocês vão entender o porquê de precisar de uma biblioteca de componentes. No Alt vai ter os arquivos de saída, que são os arquivos de fabricação, que são os arquivos Gerber, desenhos da placa e tudo mais. Vou mostrar para vocês. E, tipo, por enquanto, vai importar para vocês mais essas três pastas, que é onde vão estar os arquivos de projeto mesmo, certo? Então, eu vou até mostrar para vocês como criar o arquivo de projeto já em si, criar o projeto em si, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão vir aqui no Altium. Beleza? Vocês vêm aqui, ó. New Project. Beleza? É para ele abrir o negócio aqui, pronto. Project. Certo? E vocês vão escolher a localização desse projeto. Então, a localização vai ser como é o projeto em si. Então, vocês vão lá naquela pasta que a gente acabou de criar. Cadê? Cadê? Audio Projects. Eu vou até colocar para até fixar aqui, né? Pronto. E vamos aqui, ó. PRJ. Seleciona a pasta aqui, pronto. Parâmetros, não tem nada aqui. Não precisa configurar nada daqui, não. Pronto. Beleza, vocês criaram o projeto, o arquivo de projeto. Agora vocês vão precisar criar os componentes desse projeto, né? Os demais arquivos componentes do projeto. O primeiro componente é o esquemático, é o arquivo de esquemático, né? Projeto esquemático. Então, vocês vêm aqui, ó, Add New to Project, Schematic. Beleza? Aqui vai estar aí branco, mas aqui já dá para tentar salvar esse arquivo, ó. Save as, né? E aí vocês vão dar um nome para ele. E vão salvar onde? No SCH. Que é a pasta referente ao esquemático, certo? Então, Project CDH, beleza? Fez esse cara, pronto, já é alguma coisa. Aí vocês vão agora adicionar o PCB, criar o arquivo de PCB. Deixa ele abrir aqui. Pronto. Mesmo jeito. Vai lá, em vez de salvar no SCH, salva agora no PCB, certo? Então, Project CDH, tá pronto, isso aqui, deixa salvo. Beleza. E aqui, ó, aqui ele vai deixar organizadozinho aqui. Ele mesmo vai ter uma organização de pastas aqui, mas essa organização aqui não se reflete nos arquivos do Windows, então vocês têm que fazer a própria organização de vocês. Aí vem, né? Salva aqui, que vem de salvar, e pronto. Vocês criaram os primeiros 3 arquivos de projeto. Aí eles vão estar
tá nas pastas que a gente usou. Então, o arquivo de PCB vai estar aqui, o arquivo de esquemático está aqui, e o do projeto vai estar aqui. Certo? Não era nem para ele ter criado essa pasta aqui. Eu achei que ele ia criar fora. Mas, enfim. Vou ter que ajeitar isso aqui. Deixa eu ajeitar logo, senão ele vai ficar reclamando. Isso aqui era para estar do lado de fora. Era para estar aqui, não. Pronto. Aí o que acontece? Vocês já tem um projeto, né? Quando vocês tiverem o arquivo de projeto já pronto, só vem aqui, ó, clicar 2 vezes que ele vai abrir. Só que ele está reclamando aqui, ó, que eu tinha adicionado 2 arquivos, né? A ele, que foi o SCHDoc e o PCBDoc, que eu só vi em passos diferentes. Mas como eu movi, o arquivo do projeto ele está reclamando que não está achando. Então, tem que vir aqui, só ajeitar isso. Aí vem, vai atrás do SCH. Desistem. Vai atrás do PCB. Pronto. Já está ajeitado. Suave na nave. Pronto. Agora ele não vai mais reclamar não, quando abrir. E aí quando abrir, ó, de novo, ele já vai abrir, ó, apontando para as coisas. Pronto, galera. Isso aqui é a configuração inicial de todo o projeto que vocês vão fazer no áudio, certo? E como é que se começa um projeto de PCB? Primeiro tem que vir para a parte enfim, do projeto em si, né? O que é que vocês querem fazer? O que é que vocês vão querer fazer da vida? Então, deixa eu notepad.com, CDH. Deixa eu ver se ainda tem esse notepad aqui. Ixi, ainda tem, ó. Caralho, das reuniões antigas do Clube do Hardware. Olha aí. CDH, curso áudio. Fevereiro de 2023. Pronto. Então, o primeiro passo que vocês vão começar é que nem projeto de software. Então, vão ter os requisitos, vão ter... Não, vai ter o escopo do projeto, vai ter que definir requisito funcionar, não funcionar, esse tipo de coisa, mas adaptado, né? A um projeto de hardware. Então, qual projeto que eu vou propor aqui para a gente? O escopo vai ser, basicamente, definir um... Na verdade, definir não, desculpa. Criar um dispositivo que acione um relé durante X segundos. Quando um botão, alguma coisa algum tipo de ação, né? For acionada pelo usuário. Então, sei lá, vou botar aqui como um botão for pressionado. Beleza? O escopo. Aí vamos lá por requisitos. O que é que a gente pode levantar de requisitos aqui? Bem, e tu vai botar como, vou dividir como funcional e não funcional, mas não é bem assim que a gente trabalha com hardware. Mas vou botar que, enfim, é mais fácil para a gente entender. Vocês já tiveram alguma noção de levantamento de requisitos e tal? Ou não? Não. Tivemos Ah, então pronto. Todo projeto basicamente tem essa estrutura, certo? Quando vai começar. Que é você precisa definir o escopo, é muito importante. O escopo vai dizer o que vocês vão fazer no projeto, porque sem um escopo bem definido, toda hora o projeto vai crescer, né? E aí, em vez de ser um projeto bem definido, vai ser um projeto por demanda. Então, aqui, ó, criar um dispositivo que acione o relé. Então, é isso aqui que a gente tem que fazer. Nada mais além disso, certo? Então, que é o requisito? Vamos lá. Eu tenho esse dispositivozinho e tal e tudo mais. O que é essencial ter nesse projeto, né? Nesse dispositivo? Bem, 2 coisas já estão explícitas, né? Que é
tem um acionamento por botão, que já está definido no escopo. Eu devia ter aberto era um VS Code aqui para fazer em Markdown para vocês, que eu sou Mobral, aí eu uso Don't.pad. Deixa eu... Quem está reclamando aqui? Pronto. Acionamento por botão, né? Beleza. Tem que ter um acionamento por botão. Então, se tem que ter um acionamento por botão, então, idealmente, ele tem que ter um botão. Então, obrigatoriamente, possuir botão ou similar. Beleza. O que ele quer também? Ele quer que acione um relé. Então, nosso projeto vai ter que ter um relé. Possuir relé para... Isso aqui está implícito, basicamente, no trabalho de um relé, certo? Mas você sabe o que é um relé já, ou não? Nenhuma ideia. Sim. É um componente de liga e desliga. Isso, Que pronto. deixa Ele é passar o corrente. Exatamente. Ele é um componente eletromecânico, que aí você ativando ou não ativando ele, ele deixa passar. Tá meio como é, abstrato agora, mas a gente vai fazer uma simulaçãozinha, vai ficar melhor para entender. Beleza? Isso aqui são funcionais, certo? Os requisitos funcionais de um projeto são os requisitos que são obrigatórios de ter. Obrigatórios de ter, não, desculpa. São aqueles requisitos que são essenciais, tipo, que sem eles, o projeto não faz sentido. Não atende ao escopo. Então, a gente tem que ter essas duas coisas. Outra coisa que a gente tem que também ter é um temporizador. Por quê? Porque está definido no escopo que o relé tem de ser acionado durante X segundos quando o botão for pressionado. Na verdade, eu vou colocar aqui 10 segundos, certo? Esse negócio de deixar X segundos aqui é mais para dar expansão de escopo, e não dá certo lá na frente. Então, beleza. A gente precisa acionar um relé por tantos segundos. Então, a gente precisa de alguma forma de temporizar, né? Isso. Então, uma forma de fazer isso em hardware é ter um circuito temporizador. Circuito, usar um componente temporizador, certo? Então, o que é essencial ter nesse projeto? Um circuito temporizador. Beleza? Circuito temporizador que, sei lá, circuito temporizador que eu esqueci, que temporize por 10 segundos. Dá, sei que tá errado, mas volta de cor é melhor. Beleza? Pronto. E de não funcionais. De não funcionais seriam, digamos, as firulas, né? Que a gente poderia ter no projeto. É o que eu tô me lembrando. Ei, Marcel, tu já fez Engsoft, né? Ou não? Alô? Ah, é porque eu tô no. Não tô olhando pro chat agora eu tô olhando pro chat, tô vendo aqui. Então, Oi, oi, dá pra escutar? tô discutindo. Então, se eu falar alguma Tá, besteira aí, tu me avisa, porque eu não sou. avisa, pô. Eu não manjo muito de soft, não. Quando tu falou de levantar requisito não funcional, até falei aqui no chat que eles vão ver isso, né, nesse semestre, no quinto semestre, no caso, em engenharia de software. Ah, sim. Pois é. Então, pronto. Beleza. Então, de requisitos não funcionais, talvez eu esteja meio errado, mas é basicamente, como dizem, as firulas, né? Então, vamos lá. Vocês têm um dispositivozinho aí, né? Beleza. Então, acabei de criar um hardwarezinho aqui que ele apertei o botão e ele vai bater um LED. Um LED, ó, desculpa. Um relé. Mas, beleza. Mas como é que eu vou... Para isso fazer funcionar, eu preciso ter energia, né? Na verdade, isso é requisito funcional, desculpa. Para fazer isso funcionar, eu preciso ter energia. Então, eu preciso alimentar esse cara. Então, qual vai ser a alimentação dele? A gente tem que definir. Bateria. Pode ser bateria.
Então, mas o tipo de alimentação e a tensão. No caso, o tipo de alimentação seria um requisito não funcional. O requisito funcional vai ser a tensão de alimentação, certo? A gente tem que definir aqui. Hoje em dia, a gente tem basicamente 3 tipos de tensões comerciais para esse tipo de coisa. Então, 3.3 volts, 5 volts e 9 volts. Assim, para eletrônica, para microeletrônica e tudo mais, para lidar com esse tipo de coisa, o ideal é que a gente trabalhe em 3.3 volts, certo? Então, todos os componentes hoje em dia basicamente funcionam em 3.3 volts. Mas, porém, contudo, todavia, a nível de usuário e tudo mais, a maioria das coisas trabalha em 5 volts. Então, a porta USB de um computador, ela manda 5 volts. Carregador, ele vai mandar 5 volts. Algumas exceções, esses carregadores aí que carregam muito rápido o celular, aí eles acabam aumentando a tensão para dar uma potência maior, né? Mas normalmente é 5 volts. Então, eu vou colocar aqui como requisito funcional alimentação de 5 volts, certo? A gente tem que alimentar esse circuito e ele tem que ser a partir de 5 volts, de alguma forma. Isso aqui vai ter os gargalos lá na frente, que a gente vai ter e definir isso aqui, a gente vai ver uns gargalos lá na frente, que, por exemplo, talvez o relé precise de mais tensão do que 5 volts para bater. Como é que a gente vai fazer isso? Veremos, né? Então, vamos lá. Então, requisitos não funcionais, uma firula. Como o Ender tinha falado aí, beleza, o tipo de alimentação. Então, o tipo de alimentação aqui, a gente pode fazer direto ou por bateria, né? A alimentação direta é tacando energia direto, ligado numa fonte e fornecendo direto. Outra seria por bateria. Então, eu vou colocar aqui como requisito não funcional alimentação por tipo de alimentação direta. Certo? Então, isso aqui vai dar margem para a gente até lá na frente. A gente pode até decidir, na verdade, agora, se quer que tenha um cabo USB ou não, né? Se quer bater, quer que esse bicho funcione por cabo USB ou não. Eu vou botar aqui que sim, a gente pode mudar lá na frente, porque se ficar muito difícil, aí a gente muda, certo? Porque esse aqui vai dar margem pra gente trabalhar com os cabos USB que a gente tem em casa, né? Normalmente, muitos de vocês têm cabo micro USB, USB-C aí, então dá para brincar com esse bichinho, dá para testar em casa, né? Sem precisar ter uma fonte específica e tudo mais. Beleza. Outra coisa que seria interessante vocês pegam um dispositivo, né? Não sei se vocês já tiveram algum esse tipo de experiência, mas vocês já pegaram algum dispositivo que vocês tacaram energia nele, tipo, sei lá, pronto, pode ser celular, TV, qualquer coisa, que vocês colocaram energia, vocês ligaram na tomada, mas você não sabe se está funcionando ou não. Provavelmente vocês já tiveram esse tipo de experiência com alguma coisa eletrônica. Isso é um negócio muito chato, porque tu ligou na energia, tu não sabe se o bicho está ligado ou não. E aí? Daí é interessante que tem algum tipo de indicativo, né, para o usuário, de que, olha, beleza, tá chegando energia aqui. Para ele não precisar ter que ir lá, tacar o multímetro e, porra, não chegou energia aqui. Então, vou colocar aqui como requisito não funcional um LED indicativo. Vou estar com LED vermelho, certo? LED vermelho. Indicativo de alimentação, certo? E, assim, só por firula, que eu acho que ficaria legal, colocar um LED verde indicativo de acionamento do relé, certo? Então, isso aqui pode ser até para debug lá na frente, que vai que tu aperta o botão, o LED verde acendeu, mas o relé não acendeu. Não acendeu, desculpa, o relé não bateu. Ora, por quê?
tá chegando no LED, mas não tá chegando no relé. Então até ajuda até a... Eu falo debugar, mas é errado, mas... eu não sei, porque já tá no dia a dia, mas enfim, para debugar o circuito, certo? Isso aqui, galera, tá online para vocês, viu? Se vocês quiserem. Vou colocar aqui, se todos vocês podem acessar, vocês podem editar, certo? Então tá para todo mundo aí. O que mais? Requisitos não funcionais. E, eu acho que já é o suficiente aqui pra gente. Beleza? Então pronto. Aqui você já tem um norte do que seguir. Então toda vez que vocês forem começar um projeto, seja de software, seja de hardware, façam uma definição de escopo, mesmo que seja um projeto simples, para orientar vocês no que vocês precisam fazer, certo? Eu sei que a gente às vezes não segue até para os projetos pessoais, mas é bom fazer isso para ter um norte. Eu estava com um projeto pessoal junto com o pesquisador que eu falei para vocês, e aí para desenvolver o firmware, o pessoal da Embrapa, eu penei porque, mesmo sendo Arduino, faz um tempo que eu não programava firmware, mas eu não tinha escopo, não tinha nada, aí eu ficava inventando 1001 coisas a cada hora que eu olhava pro bicho. E aí o bicho foi crescendo, aí eu tive que parar, refatorar, escrever o que eu precisava fazer e começar basicamente do zero para não pro bicho dar certo e não ficar um Frankenstein. Então pronto. Sei que deu certo. Esse cara aqui, voltando aqui, né? Isso aqui é basicamente eletrônica. Eletrônica, isso aqui é só circuito e tudo mais. Não vai precisar de microcontrolador. Então eu não vou. Também não vou colocar como requisito um microcontrolador, porque senão o projeto acaba ficando mais caro para montar. E, enfim, fica meio chato, né? De prosseguir com isso. Mas futuramente a gente pode revisitar o projeto e colocar um microcontroladorzinho o mais simples possível, só para brincar com ele, beleza? Então vamos lá. Tendo isso aqui, galera, agora a gente precisa seguir para uma segunda parte, que é fazer um diagramazinho de blocos, certo? Do projeto. Então, vamos vir aqui. Tá aqui. Se você vai deixar. Deixa eu ver aqui. Eu uso o Firefox, aí ele bloqueia todas essas coisas. Deixa a porra. Enfim. Ixi. Usar root mesmo, é o jeito. Depois eu organizo lá. Então pronto, beleza? Vamos lá, né? Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Você só tem um link já? Riego. Tá querendo é de jumento o link? Oi. Aí não. Enfim, depois eu compartilho com vocês, certo? Eu vou pegar lá no Drive. Vixe. Vou pegar lá no Drive e aí eu vou e mostro para vocês aqui. Beleza? Enfim, vamos lá. Então, beleza. Então a gente tem nossos requisitos aqui, né? Oxi, não vai deixar não? Pronto. Beleza. Tá aqui. Então a gente tem que fazer. Aqui a gente vai brincar, começar a montar o projeto assim de uma maneira bem alto nível, certo? Brincar com bloco mesmo. Então vamos lá. Na verdade, diagrama de bloco realmente não é nem assim, mas eu vou botar aqui só para. Beleza. Então vamos lá.
Primeiro cara aqui, que dá para enxergar, aqui tirando os requisitos, é um relé, né? Então, esse cara aqui vai ser o relé. Beleza. Quem é que vai interagir com o relé? Bom, o cara que vai interagir com o relé provavelmente é o botão. Então, aqui, pronto. Um botão. Porque está no requisito que o relé tem que ser acionado por um botão. Beleza. Tem um relé, a gente tem um botão. O que é que a gente tem mais aqui? A gente tem circuito temporizador, né? Então, beleza, vamos lá. A gente precisa de um temporizador. Vou colocar aqui. Temporizador. Beleza. Isso aqui são as entidades, né? Que a gente vai ter. O que é que a gente vai ter mais também? Vamos lá. Uma alimentação. Então, vamos lá. Tacar aqui. Vou tacar aqui fonte, né? Fonte 5 volts. Beleza? Isso aqui são os essenciais para o nosso projeto. O que é que não é essencial? Eu vou até botar de vermelho aqui, né? Não sei se eu consigo selecionar tudo. Pronto, beleza. Isso aqui é o que é essencial para o nosso projeto. O que é supérfluo? Um LED, né? Então, LED vermelho. Um LED vermelho e um LED verde. Pronto, beleza. Aqui a gente vai começar a ver o relacionamento, né? De cada um desses componentes, tal, e tudo mais. Então, vamos lá. Beleza, o botão vai ter que ser relacionado diretamente com o relé, de alguma forma, né? Então, vamos lá. Beleza. Esse cara se liga aqui no relé. Aí, isso aqui não tem um bom padrão. Eu faço... Vou mais pelo bom senso aqui, certo? Como, tipo, não tem uma comunicação do relé com o botão, né? Só do botão com o relé, de certa forma. Tipo, com as ressalvas que precisam ter. Então, bota a seta só ainda aqui, do botão pro relé, certo? Mas vamos lá. A gente tem a fonte de 5 volts. A fonte de 5 volts é o que vai dar energia para todo mundo. Então, esse cara vai se comunicar com esse cara e com esse cara. Então, a gente vai ter que relacionar ele de alguma forma que ligue para eles dois. Então, eu vou colocar liga nele e que liga nele. Vixe, certo, ficou doido. Pronto. Certo? Ixi, fala, meu Deus, eu tinha várias fontes aqui. Pronto, beleza. Ó, o temporizador. Beleza. O que é que a gente tem mais aqui? Falta pedir obrigatório. Ficou faltando um temporizador. Vamos lá. Esse cara é essencial ao projeto, mas como é que a gente vai relacionar esse cara com os outros 3 componentes, né? Que estão aqui. Isso aqui eu vou tirar do bolso, certo? Mas aí depois eu vou explicar direitinho como é que é o circuito. Ele tem que se ligar ao relé, não? Isso, exatamente. Tem que se ligar ao relé. Boa. Beleza. Mas só isso? Só o relé? Nem tanto. O que faz? Isso aqui eu vou realmente tirar do bolso, certo? Então eu vou tirar essa relação aqui do relé. Então aqui, se eu deixasse isso aqui, então na prática, quando apertasse o botão, né? Assim que eu apertar o botão, o relé ia bater. Mas não, a gente quer que tenha um tempo.
quem é que vai cuidar desse tempo? Temporizador. Então a gente tem que enviar uma mensagem do botão para o temporizador e o temporizador que vai assinar o relé. Porque senão a gente tinha que apertar o botão, ele quer 10 segundos aqui, né, no requisito. Então a gente tinha que passar 10 segundos com o dedo lá, apertando o botão. Mas a gente tem um temporizador que faz isso pra gente. A gente só precisa mandar ele ligar. Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou cortar essa relação aqui, ó. E vou ligar esse cara aqui. Beleza? Inclusive, acho que o Felipe já deve ter até uma ideia de qual componente usar aqui já para esse temporizador. Beleza. Só que é o seguinte, é um circuito temporizador. O circuito também precisa de energia, da mesma forma, né? Então, vamos lá. Bota ele aqui para cá. Rego. Pronto. Beleza. Então, a fonte se liga ao botão, a fonte se liga ao relé, a fonte se liga ao temporizador. Beleza. O botão se liga ao temporizador, só. O relé, relé. O relé ele vai só receber a informação, ele é só uma entidade passiva aqui. E não tem comunicação, né? É tudo comunicação de uma via. Não tem comunicação de volta, né? Ninguém, tipo, o temporizador não volta informação para o botão. Ele não volta informação para a fonte. Então, isso é que importa. Beleza? Vamos lá. Isso aqui é a parte essencial, base do projeto. Se a gente trabalhar só em cima disso aqui, a gente consegue fazer um negócio que já funciona, que é funcional. Mas é interessante que tem algumas outras coisas, né? Então, faltou esses dois caras aqui, o LED vermelho e o LED verde. Esses caras têm que estar ligado a quem? O LED vermelho tem que estar ligado à fonte de alimentação, né? Então, quando tiver energia, tem que acionar o LED vermelho. Então, eu vou colocar, na verdade, ele aqui nessa meiota, certo? Não. Então, assim, eu posso dizer bem erroneamente. A energia vai vir aqui para o LED e depois vai vir para o temporizador, por exemplo. Pega, mancha, esse negócio aqui não vai. Aqui para baixo. Pronto. Beleza, né? Então a fonte vai mandar energia para o LED, que por sua vez vai mandar para o temporizador. A fonte vai mandar energia para o botão, a fonte vai mandar energia para o relé. Beleza. Faltou o LED verde, né? Para dizer que o relé foi acionado. Vamos lá. Quem é que está acionando o relé? Temporizador. Então vou colocar esse cara aqui, depois do temporizador, certo? Então, que aí, quando esse cara se ligar aqui, quando o temporizador acionar for acionar o relé, ele também vai ter que acionar o LED, né? Para poder acionar o relé. Então, fica esse diagrama aqui. Então, é basicamente isso o nosso diagrama de blocos, certo? Vocês vão ver o diagramazinho de vergonha, de verdade, na disciplina de embarcados, sistemas embarcados. Aí vocês vão lá ter uma noção melhor. Deixa eu até ver se eu acho um diagrama de blocos aqui. Vou mostrar para vocês. Diagram Embedded System. Ó, aqui é um diagrama de vergonha. Que vai mostrando todos os componentes do hardware, né? E vai mostrando as interfaces de comunicação aqui. Certo? Aqui é bem básico aqui. Isso aqui é só para faz de conta aqui, mas só para te orientar. Então, beleza. Tá feito, tá bem básico, mas já vai ajudar para a gente a fazer o circuito. E aí, pronto, a gente já tem. Acho que já deve ter dado uma hora. Deu uma hora agora de aula, assim.
Vocês estão entendendo? Deu para pegar de conteúdo? Tá muito rápido, tá muito devagar? Sim, tá dando pra pegar. Beleza. Tá no ritmo bom, deu pra pegar aqui também. Pronto. Aí é o seguinte, beleza. A minha ideia era vir até aqui o diagrama de blocos hoje. É que já deu 1 hora, aí eu queria saber de vocês. Eu continuo, já vou partir para tentar, já fazer circuito e tudo mais, ou a gente continua outro dia? Saber como é que vocês estão aí de tempo, de disposição, vocês estão cansados. Assim, pra mim dava pra continuar. Mas, tipo, só vão ter 2 aulas. Aí, tipo, na outra aula seria. Terminaria onde tudo? Não, Na pronto. finalização do projeto. Não, pode ser mais 2 aulas. Eu combinei com o Felipe 2 aulas, porque eu achei que ia ficar muito longo, ia ser não ia ser pouca coisa, ia cumprir, botar 3 horas de aula, mas aí acho que fica muito puxado, né? Você já passa o dia todo em aula, também trabalho. Então, assim, então, se todo mundo concordar aqui, a gente pode ir mais para frente um pouquinho, começar a ver circuitaria, certo? E aí a gente pausa, e aí no sábado, né, que a gente tinha combinado, sábado, foi outro dia. Foi sábado, Foi sábado. dia 4. Então pronto, até fechar com vocês aqui, porque sábado eu acho que eu precisaria começar mais cedo. Eu vou ter um compromisso 1 hora. Vocês estão saindo mais ou menos meio-dia de casa, meio-dia, 11h30. Então sábado, sei lá, 9 horas, dá para todo mundo já? Que aí a gente faz 2 horinhas, sábado. E aí, se faltar coisa, a gente continua em outro dia. Pra mim dá. Beleza. Dá certo sim também pra mim. Mas pronto, dando para a maioria aí no sábado, sucesso. Então, sábado a gente faz mais 2 horas. Então, vamos fazer 2 horas hoje, 2 horas sábado. Se precisar de mais, a gente vai fazendo, certo? Não tem pressa não. Vocês também não estão tendo aula, né, agora? Ah, não, vocês estão tendo aula não, vocês estão de férias, né? A gente tá de férias. Ah, ladrão. Achei que vocês estavam tendo aula. Eu vou voltar a ter aula agora também, eu vou ser punk. Mas ser foda, voltar a ter aula depois de mais de ano sem assistir aula. Taquei logo 3 cadeiras logo pra largar de ser besta. Mas enfim, Mas vamos só lá. 3. Não, mas é 3 do Só 3. mestrado, né, pô? Ah, tá. Não sei. É meu punk as cadeiras do mestrado. O que eu ia falar? Sim, beleza. Deixa eu compartilhar esse diagrama aqui com vocês. Mas não vai deixar, ele vai ficar... Só as pessoas... Não, quem... Pronto, galera. Mandar aí, certo? Pronto, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá aí o bichão. Ah, pegou que eu travou? Cansas merda, acabei de fazer isso. Pronto, beleza. Então esse é o nosso diagrama de blocos. Agora a gente vai começar realmente para a parte de prática, né? Mas ainda, eu acho que hoje ainda a gente não vai mexer no áudio ainda. A gente se passa, vai começar a mexer no áudio do meio para o final da aula de sábado. A gente quer ficar mais lá para frente. Muito da parte de projetar hardware como é? É projetar. Projetar, ir atrás de componentes tal, e tudo mais, essas coisas. Mas vamos lá. Beleza. Temos aqui o nosso diagrama de blocos. O que é que a gente vai fazer agora? Ir atrás dos componentes, certo? Vamos lá. Esse cara aqui é o mais essencial de todos, né? Porque é o coração do projeto, basicamente, porque é a partir dele que se liga aqui todo o resto. A gente precisa de uma fonte 5 volts. Mas qual seria a nossa fonte? Eu vou chutar aqui que vai ser, pronto, um carregador, a porta USB do computador,
coisas do tipo. Como a porta USB já traz pra gente 5... Oi? Tipo, no escopo do projeto, tem alimentação 5 volts, né? Não teria Sim. que ter também a questão da corrente, esse tipo de coisa, não? Tem sim. Isso aí são coisas que a gente vai definindo mais on the fly, certo? Porque, assim, dá para definir já no escopo. Porque, por exemplo, eu poderia definir aqui, não, eu vou usar um microcontrolador X, sei lá, Wattmega 328, ou então STM32, F4, RS, beleza. Esse microcontrolador, ele tem um requisito de alimentação tal. Então, a minha fonte vai ter que fornecer 5 volts, no máximo estourando 100 mAh. Aí a gente já colocaria aqui no requisito funcional, porque a gente tem um componente que já pede isso, né? Mas como aqui, nesse projeto aqui, a gente não tem esse tipo de componente, né? Isso aqui não tem nenhum tipo de microcontrolador, é basicamente um componente passivo. O que for for existir aqui, vai surgir alguns componentes, vai surgir resistor, transistor, coisa do tipo aqui. E aí, aqui a gente vai vendo à medida que a gente for fazendo, certo? Os requisitos de corrente. Mas assim, eu não sei se o relé vai conseguir bater, mas eu acho que a corrente que a porta USB der é o suficiente para bater um relé. A gente pode até tirar essa dúvida agora. A gente pode ver que, duas coisas, surgiu essa dúvida, né? Então, duas coisas que a gente pode já começar a ver. Seria legal acionar esse circuito aqui, esse hardware aqui, pela porta USB do computador. Mas qual é a energia, qual é a potência, né? Pronto, qual é a potência fornecida por uma porta USB de computador? Potência máxima. Então, vamos aqui, né? É 1 ampere. É 1 ampere. E PC USB port power rates. Outra coisa, quando vocês forem pesquisar coisa de hardware, pesquise em inglês, certo? Dá para pesquisar, pode pesquisar em português? Pode. Mas tem pouca coisa em português, cara. Então, já se acostume a aprender inglês, porque datasheet em inglês, instrução em inglês, tudo em inglês. Então, se vocês têm alguma dificuldadezinha aí, já vão fazendo uma fezinha para se esforçando, né? A estudar inglês no dia a dia de vocês, porque vocês vão precisar bastante. Pelo menos para leitura, né? Leitura e audição, né? O listening. Vamos lá. Starter server, was the power of USB port. Vamos ver o que esse cara diz aqui. Então, SB1, 5 volts. SB, a unit load is defined na device may draw maximum of 5 unit loads. Então, beleza. Então, segundo essa ferramenta totalmente confiável aqui, que é o Wikipedia, 5 unit loads. 5 unit loads. Low power, high power. Então, ele vai drivar para a gente. Eu digo de drivar é da energia, né? Então, uma porta USB vai drivar para a gente no máximo 500 mAh. Beleza. Então, eu vou até colocar sei lá, com base de conhecimento aqui, né? O projeto, porque isso é interessante de se ter. Base de conhecimento, né? Alimentação porta USB, né? Como taxas máximas de alimentação porta USB. Máximo de 5 volts, máximo 500 mAh. Mas dá para brincar bastante. Beleza. Só que é o seguinte, a gente tem no máximo 500 mAh. Ok. Será que um relé ele bate
a 500 mA. Vamos ver aqui, né? Aqui, vamos no... Onde é que eu olho? Eu vou no autocore da vida aqui, né? Ver quais são os relés que eles têm. Eles têm algum... Vocês conhecem o autocore já? Já brincaram, né, com as coisas deles? Delas? Já. Beleza, então... Relé. Semestre passado a gente teve que comprar peça para fazer projetos. É verdade, né? Então vamos lá. Relé, 24 volts, 15 amperes. Esse carinha aqui mesmo, já serve. Vamos ver quais são os requisitos, né? Capacidade nominal, 10 amperes. Corrente máxima, tensão da bobina. Então vamos lá. Vamos ver, aprender a ler especificações, né? O cara diz aqui, relé 24 volts, 15 amperes. Então quer dizer que a gente vai precisar de 24 volts para acionar a bobina dele. E a bobina dele aguenta até 15 amperes de corrente nos terminais, né? A bobina não, os contatos, desculpa. A bobina aguenta bem pouquinho. Então ele aguenta essa. Geralmente é uma potência nominal, né? Então 10 vezes 250 vai dar 2.500 watts. Se você, acho que aqui era para dar também. 2.500 watts aqui. Deixa eu ver quanto é que dá. 15 vezes 125. É. Ele aguenta mais potência em alta tensão do que em baixa tensão. Mas enfim. Vamos lá. Esse relé já não vai servir pra gente, né? Porque, pô, um relé que bata a 24 volts é complicado. A gente precisa de um relé que bata a 5 volts, de preferência. O que eu falo de bater o relé é porque eu não sei, acho que eu não mostrei pra vocês. Deixa eu ver. Relay diagram. Eu não sei se eu expliquei, não sei se para todo mundo que viu. Deixa eu pegar um legal. Pronto. Explicou o relé, galera. Ele é uma peça eletromecânica, certo? É porque esse desenho aqui tá. Pronto, esse aqui tá melhor. Pronto. O que que ele vai fazer? Vocês que já viram eletromagno, vocês já sabem, né? Mas enfim, toda corrente passando por um fio, ele gera um campo magnético, certo? O relé funciona dessa forma. Como? Isso aqui é uma bobina. A corrente vai passar por essa bobina, vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético vai atrair essa chavezinha aqui, certo? E aí vai bater o relé, que é isso que a gente chama de bater relé. Então ele vai ligar ou desligar, dependendo do caso. Então ele vai puxar essa chave para cá, para esse lado aqui, né? Para esse pino, e vai conectar o pino 3 ao pino 5. Enquanto estiver passando corrente aqui. A partir do momento que tu tira a corrente, essa chave ela volta para o estado natural dela. E é conectando o pino 3 ao pino 4. E aí a gente vai ter os terminais do relé, né? São os terminais da bobina e os terminais de conexão aqui. Aí, geralmente, o relé ele tem esses NO e NC aqui junto, mas pode ter relé que tenha só NO e outro que tenha só NC. Esse NO e NC é de normally open e o outro é de normally closed. O que é que significa? Que o estado natural dele é fechado, desse pino. E o estado natural desse pino é aberto, né? Não é conectado ao pino 3. Só vai ser conectado quando a corrente estiver passando por essa bobina aqui. Então, isso aqui é o tipo de componente que a gente chama de componente eletromecânico, né? Ele tem a parte eletrônica dele aqui, a parte elétrica, e a parte mecânica aqui. Enfim, aí quando eu falo bater relé, é acionar o relé, né? É ligar, passar a energia pela bobina, aí a chave vai bater e aí vai acionar. Tanto que eu não sei se todos vocês já tiveram experiência com o relé, mas tanto que ele faz uma zoada, que parece uma batida mesmo. Então, quem não teve, vai
a gente vai talvez consiga agora. A experiência. Então, beleza. Então, esse cara aqui não dá pra gente. A gente precisa de um relé de 5 volts. Vamos ver aqui se a gente acha. Ela é 12 volts, 30 ampere. Módulo relé, um canal, 55 volts. Ó, isso aqui daria pra gente. 12 volts. Shield relé tá aqui, ó. Então a gente não tem o componente si. Ó, relé é 3 volts, ó. Ó, já sabe lá do que encomenda. A gente queria de 5 volts, já. Os agraciaram com relé 3 volts, só o filé. Deixa eu ver se tem mais aqui. Porque o relé de 3 volts, mas aí a gente vai precisar baixar a tensão, né? Se a gente puder só ligar direto, vai dar certo. Não tem aqui. Então, beleza, vamos lá. Som. Beleza. Por sorte, ele vai ter os 3 terminais, normalmente fechado, normalmente aberto. Vamos ver as especificações aqui. Tensão, opa, 3V3, ó, o que a gente precisa, que já está na tensão que precisa, acho que é a tensão que funciona na maioria dos microeletrônicos, né, hoje em dia, componente microeletrônico. 3.3 volts. A capacidade do relé é uma capacidade boa, ó. 250 volts, 10 ampere, vocês podem experimentar ligar uma lâmpada na tomada já, tipo, a gente pode até fazer esse experimento depois, se a gente conseguir fabricar uma dessas placas, taca a energia 220 aí, vamos ver se o circuito de vocês funciona mesmo. E, bom, essas especificações aqui estão ok pra gente, né? 3,3. Ele não fala nada de corrente aqui, né? Uma corrente de acionamento da bobina. Então é interessante a gente ver qual é a tensão, qual é a corrente mínima que essa bobina precisa para acionar o relé. Para bater, né? A chave. Então vamos atrás desse cara aqui. Porque isso aqui são especificações. Tá dando, isso aqui é o vendedor que tá dizendo, mas a gente precisa, na hora que a gente tá trabalhando com hardware, do datasheet. É justamente a folha de dados do componente. Então vamos ver se a gente acha esse cara aqui. Jota, Oi, não é bem ali não. Sua saída, o relé 3 volts, 10A. aonde? Lá no começo, na parte de cima, na terceira linha. Terceira linha. Pronto, na segunda também tem. O relé 3 volts, 10A. 10A na... Não, 10A. Não, esse aqui não é da bobina, não. Armaria se fosse a bobina. Cara, 3 volts, 10 ampere, quer dizer que ele é acionado por 3 volts e aguenta até 10 ampere nos terminais de saída dele. Certo? Agora, a resistência da bobina, a corrente que ela precisa mesmo, a gente tem que ver no datasheet. Vamos ver se com alguma sorte a gente consegue, né? Datasheet desse bicho. Quer dizer, parece bicho chinês, e geralmente é difícil de achar o datasheet desse bicho. All datasheet. Vamos ver aqui se na LCC tem. Ó, tá aqui, olha. Não, mas eu só quero o datasheet. Você sabe ler mandarim? A gente vai precisar aqui, viu? Vou... Rapaz, vamos lá. Vamos tentar decifrar aqui, né? Vamos lá. Pelo desenho aqui, esse cara já tem os 2 terminais aqui. Não. Não. Ah, esse cara é chato, ó, mano. Ele não tem os 3 terminais. Não sei se vai servir pra gente. O ideal seria que tivesse os 3. No caso, esse é o caso aqui de um relé que ele é ou normalmente aberto ou normalmente fechado, né? Não tem, tá aqui. Tá aqui o terceiro componente. Tá aqui o. Tá aqui. São 3 tipos de relé, né? Ó. Esse aqui é o que tem os 2 contatos, né? Então vai ter o normalmente aberto, normalmente fechado. Esse cara aqui é normalmente aberto. Esse cara aqui é normalmente fechado, né? Que liga o comum ao único pino dele. Esse nosso cara aqui, ele é. Ele tem os 3. Massa. Vamos tentar entender isso aqui, rapaz.
Rapaz. 100 mega ohm, 500 volts, 100 VAC. Rapaz, eu acho que é alguma coisa daqui, ó. Alguma coisa disso aí que me diz que isso aqui parece a corrente mínima que a gente precisa para acionar o relé. Só que o nosso relé ele é 3,3, né? E nem tem aqui. Ei, galera, se vocês forem falar comigo, vocês falam aí no. Falando mesmo no negócio, que eu não consigo. Não tô prestando atenção no chat. Vocês podem mandar alguma coisa e eu não vou ler na hora. É, beleza, então, ó, corrente mínima desse cara é 5 volts. Esse datasheet diz aqui que é do nosso, mas não tá falando nada do nosso, não. É igual, meu irmão. Esse cara aqui. E olha que eu fui no fornecedor já. Atrás. Ah, graças a Deus, pelo menos esse aqui tá em inglês. Vê. Beleza. Vocês já tiveram experiência de ler datasheet, né? Quem fez eletrônica digital já teve, né? Ou não? Já tivemos sim aqui. Ah, Pessoal então da pronto. quinta que já teve. Ah, suave. Beleza. O menino do terceiro que nunca pegaram no datasheet, tá aqui. Isso aqui é um datasheet pra galera. Inclusive, é interessante salvar isso aqui, ó. É, pro... Ixi, cadê o link lá que eu abri? Inclusive, é interessante ver isso aqui, porque não é sempre que a gente acha, né, a informação, então é sempre bom deixar tudo na mão, né? Para quando a gente for precisar é, conferir alguma coisa de última hora, a gente já ter fácil. Então, beleza. Tá aqui o datasheet. Vamos ver qual é o relé, qual é o nosso relé, né? File number. Qual é o nosso? O nosso é o SRD03VDC. Aí aqui ele vai dizer, geralmente no datasheet ele diz o que quer dizer cada coisa, tipo, ele decifra, né? Tá aqui o part number do componente, que é o ID dele. Geralmente no datasheet tem dizendo o que significa cada uma dessas coisas aqui, certo? Geralmente. Quer dizer que eu sempre vou ter. Então, structures, field, contact form. Então ele é um VDC SRD. High sensitivity, coisa. Beleza, então vamos lá. Não sei qual é a sensibilidade da nossa bobina aqui. Eu vou adotar como se fosse a padrão. Então, qual é o voltage code? 3, corrente nominal, ou tensão nominal 3. Então, beleza. Então a gente precisa de pelo menos. Eita porra! Caralho, viado. 150 miliamperes, macho. Aí, égua. É pouco, né? Não, é muito, mano. É corrente pra Nossa. caralho. Ah, da entrada USB sai. Não era 500 milha que saía. Mas, ó, se tu for levar em conta a tensão máxima, né? Então a gente já tá quantos por cento aqui da tensão máxima usada quando o relé tá sendo acionado, né? 150 por 500. 30% já, pô, da corrente máxima disponível pra gente. Isso é muito. Sendo que a corrente ideal que ele diz aqui, quanto é que é? É, oxi, 100 ó, que a unidade base é 100 miliamperes. Tipo, idealmente seria 100 miliamperes. A gente já vai puxar 150 miliamperes da porta USB. Fora
o que os outros componentes vão puxar, né? Também. Então, só esse cara aqui vai precisar puxar 150 mAh da porta USB. Isso é bem alto, nível de consumo, certo? Por isso que às vezes as pessoas optam por usar relés de mais alta tensão. Você aumenta a tensão e aí diminui a corrente que precisa, né, para acionar ele. Aí a gente entra numa decisão agora de projeto, né, também. E isso acontece muito ao mesmo caminho. Isso aqui foi até bom dar uma olhada nisso aqui. Seguinte, a gente tem um cara aqui que ele come 150 mAh. Nosso requisito de energia já está quase no talo, né? Já consome 30% da nossa corrente que a gente tem disponível. Aí a gente tem que decidir, será que vale a pena mesmo usar um relé de 3 volts? Ou é melhor partir para um relé de 12, que já consome 37,5 mAh só para acionar a bobina? Aí a gente vai discutir aqui os requisitos. Né? Os requisitos têm que ser 5 volts. Se o requisito for realmente fixo aqui e tal, não for flexível, beleza, então não tem conversa. O que a gente pode no máximo fazer é procurar esse cara de 5 volts aqui. Tem que sair. Ah, beleza, cara. Como é? Beleza. Aí a gente pode no máximo trocar por um de 5 volts, que mantém aqui o nosso requisito, né? Que atende nosso requisito de alimentação de 5 volts. Então seria interessante buscar esse cara aqui, né? Esse cara aqui de 5 volts. Mas assim, venhamos e convenhamos. A gente tá no Brasil, é difícil de comprar componente. A gente achou esse relé de 3 volts, que é acionado por 3 volts aqui, num fornecedor perto aqui da gente. Então, eu vou manter esse cara, certo? Por causa disso. Aí, galera, muito de corrida de decisão de projetos. Ah, lá vai a Alexa. Esqueci de tirar o lembrete dela, ela fica perturbando o dia todinho. Muito de decisão de projeto, muito que acontece no projeto vem do bom senso, né? Então, por exemplo, esse cara tá aqui. O ideal seria a gente usar um contenção maior para ter um acionamento de bobina que comesse menos corrente, seria. Mas esse cara aqui tem perto da gente. É 10 reais, dá para comprar. Dá para a gente montar nossas placas, né? Dá para a gente testar aqui. Não vai impedir da gente fazer isso. Então, é melhor manter ele no projeto, certo? Então, o relé que a gente vai pegar vai ser esse cara. Aqui, vou até colocar lá, né? Beleza? E de informação a gente já tem aqui sobre ele, né? Componente escolhido. E acabou que a gente, por tabela, escolheu um componente. Tem que foi verificar só mais um requisito de energia e tal. E não tinha tido dúvida. Sim, galera, vocês estão com. Vou falando, e acabo esquecendo. Vocês têm alguma dúvida já? Vocês querem apontar alguma curiosidade? Ou qualquer coisa, eu posso seguir aqui. Sem dúvidas aqui. Sem dúvidas. Pode continuar. Beleza, beleza. Que vocês tiverem alguma coisa aí, qualquer momento vocês podem me interromper, certo? Interrompa mesmo aí, até para falar. Qualquer pergunta mesmo, certo? Porque isso aqui às vezes é um pouco difícil, aí vocês não vão precisar realmente tirar o máximo de dúvida possível. Beleza. Então voltemos lá para o nosso diagrama, né? Acho que foi o Wendel que falou. Ele tinha falado do requisito de tensão e tudo mais. Exatamente. Eu sou gente que nem vocês, então pode perguntar aí, se quiser só ligar o microfone só para frescar também, pode. Vamos lá.
beleza, aí o Wendel tinha apontado, né, aquele problema da tensão, da corrente máxima, né, que a fonte deveria ter, e acabou que a gente definiu aqui, né, a partir de uma dúvida, o que a gente vai fazer nos próximos aqui. Já acabou, tipo, a gente acabou definindo, desculpa, um componente com base numa dúvida lá já. Beleza, então o relé a gente já definiu. Vamos ver as outras coisas. A fonte como é que vai ser? Então a fonte vai ser da porta USB, né? Muito provavelmente. Mas, assim, não é só colocar. A parte da fonte é que é mais chatinha aqui. Eu vou começar pela fonte aqui, aí a gente vai acabar na fonte e depois continua o resto do projeto nas outras aulas. A fonte, como ela aqui está sendo o coração do projeto, e normalmente é a maioria dos coração de boa parte dos projetos, vocês têm que pensar, tem que projetar muito bem a fonte, porque é ela que vai alimentar tudo. Se não for projetada direito, pode queimar todo o circuito. E aí, rapaz, pense no prejuízo medonho. Então, vamos lá. Então, a tensão aqui vai vir do computador. Então, se for vir do computador, se for vir da porta USB, então, ó, despreocupado, não precisa colocar nada, é só tacar o cabo USB na plaquinha, quando ela estiver pronta, ligar, brincar lá, acabou-se. Por quê? Porque na porta USB é tudo bem regulado, né? Você sabe que você não vai conseguir, você não vai ter uma sobrecorrente, você não vai ter uma sobretensão, não vai queimar seu circuito, você pode confiar, boa parte das vezes, né? A maior parte das vezes, mas nem sempre dá para confiar. Mas vai ter uma entrada USB, essa placa aqui. E se um cristão da vida aí quiser tacar 9 volts aí na tua placa, e aí, como é que faz? Ele tá com cabo USB lá, bota na tua placa, bota a outra ponta. Pois é. Bota a outra ponta do cabo num carregador de 9 volts, de 12 volts lá, só pela maldade de queimar a placa de vocês. E aí? Pronto, aí é chorar. Aí é sentar, chorar e ter que consertar a placa, né? E aí, o que é que faz agora? Aí vem a importância de você projetar bem uma fonte de tensão, certo, galera? Então é o seguinte, toda fonte de tensão, ela tem que ter um circuito de proteção mínimo, mesmo que os requisitos de tensão sejam bem definidos, certo? Então vamos lá. Vou precisar abrir outra coisa aqui. Eu queria ter um desenhador de esquemático, ó, galera. Aqui. Vocês conhecem algum? Uma ferramenta online para desenhar esquemático? Eu estou bem por fora disso. Porque antigamente. Opa. Para desenhar eu não conheço, não. Só montagem de diagrama de blocos que a gente precisa. Mas desenhar eu não conheço, não. Pois é, mas. Não lembro que tinha umas ferramentazinhas. Vamos ver aqui se tem um. Pesquisar aqui, né? Ver se a gente acha. Circuit Diagram Online. Vamos ver aqui. Scamet. Olha, acho que essa ferramenta aqui dá certo, da DigiKey. É. Deixa eu tirar aqui. Pronto, beleza, Temos algumas coisas aqui, galera. Acho que dá para brincar. Deixa eu ver se é fácil. Vector, diagram symbols, arrows, basic shapes, container, não, system blocks, schematic symbols. Vocês têm resistor? Resistor, vocês estão vendo resistor aí que eu só estou vendo a RF. Diodes,
Peças, acho que é isso aqui. Ah, tá aqui. Pronto. Esse aqui vai servir. Deixa eu só logar aqui pra salvar, né? Eu não sei se eu tenho. Tenho conta não. E é, mancho. Qual é o telefone do Lesk, hein? Vocês lembram? Deixa eu ver. Oxi. Peraí, colocar aqui. Ah, tá aqui. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas essa é a senha do Wi-Fi também lá do Lesk, viu? Precisamos. Até agora não conseguimos colocar senha no nosso Wi-Fi. É sério? O Ó. Wi-Fi do CDH. Cara. Ah, não, peraí. A senha do Wi-Fi do CDH. Foi, tem um roteador lá, mas só que a gente não conseguiu colocar Cara, a eu senha do acho. Wi-Fi. Cara, Você a senha do aproveitou que Wi-Fi nós do temos. CDH, porra, é melhor resetar e reconfigurar, viu, aquele bicho. Já tentamos, mas eu acho que ele não aceita. Ele não aceita senha. Não sei por que não, a gente não Não, consegue vocês entrar. resetaram mesmo, apertando o botão lá atrás mesmo. Sim, Lá e vai. o bicho não... Já tentamos Deixa eu- bater, mas não deu certo não. Dia desse alguém tinha perguntado lá no grupo. Pois é, deixa eu ver aqui se eu acho até aqui pra vocês, bicho, porque eu me lembro que tínhamos. Fui eu que configurei, inclusive, aquele bicho ali. Cara, ó, eu vou mandar aqui no. Vejam se vocês conseguem ver essa mensagem aí. Que eu acabei de mandar no grupo do CDH. Vocês conseguem? Porque às vezes é. Não, Não? eu não consigo era. Acho que só o Felipe consegue. O Felipe é o Cordeiro guardião tinha. da senha. O Cordeiro tinha. Eu vou. Tá aqui de novo, peraí. Vou encaminhar aqui. Pronto, agora vocês veem, né? Sim. Dá pra Pronto. ver. Beleza. Pronto. Eu acho que é essa daí, galera. Se não for, aí. Não sei mais. Mas a senha do Lesk é essa daqui, ó. Eu só não sei se se o A é maiúsculo ou é minúsculo. Certo? Mas eu acho que é essa a senha. Beleza. Vamos pela tentativa e vai dar bom. Pronto, deixa eu criar essa conta aqui. 366. Ah, riega, meu irmão. Os caras não. Os caras querem tudo, meu. Quer raspado também, não? Caixa postal. Deixa eu ver aqui, galera. Mas tu sabe que tu pode mentir teus dados, né?
Mas provavelmente eu vou usar. Aí, boa parte dessas informações não é também verdadeira também, não. Aí. Algumas delas. Mas é que eu tô minimamente verdadeiro ainda, porque eu acho que talvez eu vá usar essa conta pra comprar componente no futuro aí. Aí é bom deixar fácil de. Oxe, agora quebrou dentro. Ah, tá. Chega, foi. Pronto, beleza. Depois de perder um tempão, aqui, vamos lá. Beleza, então o que que a gente vai precisar para nossa fonte, certo? Aqui vai conhecimento de eletrônica, para vocês entenderem um pouquinho. Mas vamos lá. A gente, primeiro, a gente precisa proteger o nosso circuito. Uma forma de proteger, agora a gente tem que proteger como? Como é que a gente protege? Contra sobretensão e contra sobrecorrente. São os dois principais males que a gente tem na hora enfim, de projetar o circuito de alimentação, certo? Então vamos lá. Para um circuito para uma proteção contra sobretensão, a gente tem que usar algum tipo de componente que limite, né? Por exemplo, que não importa a tensão, não importa não, né? Mas que a gente tem uma tensão, pronto, a gente tem uma faixa de tensão que a gente possa suportar, mas que sempre entregue para o nosso circuito a mesma tensão. Então, como assim? A nossa plaquinha aqui, a gente precisa se preparar para ela receber, por exemplo, até 12 volts e não queimar, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa de um circuito de proteção para isso. A gente precisa de um componente que proteja para isso. Daí, existem umas formas de fazer isso, certo? Existem alguns componentes, mas o mais comum é a gente usar algum tipo de regulador de tensão. Algum regulador de tensão que converta isso da melhor maneira possível. Aí é o seguinte, existem vários reguladores de tensão, só que aqui a gente vai usar um que é bem comum no mercado, que é bem conhecido, que é um regulador de tensão linear. Vocês vão ver esse nome muito lá na frente, se vocês forem mexer com hardware ainda. Esse carinha aqui, AMS. Esse cabo aqui é um regulador de tensão que eu nem sei quem foi o fabricante original, mas já é tão replicado ao redor do mundo aí. Ele é eficiente? Não. Mas ele faz o trabalho dele. Então, dá para usar ele aqui, certo? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar esse cara aqui. Vamos ver se tem aqui na LG aqui já. AMS 117. Ele não achou aqui. Cadê? Voltage Regulators. Não, vou deixar esse para depois, certo? A gente vai fazer na hora do áudio. Vou só pegar um símbolo aqui, vou colocar aqui, que aí depois a gente usa ele. Então, Circuit Protection. Diode, fuses, Circuit Breakers. Não. Diodes, Passives, Source Switches, ICs. Vocês estão vendo um símbolo de
Eu queria um símbolo quadrado, cara, que servisse de switch, sensors, transformers, chokes. Ah, vai ficar pra Cristo. Diagram symbols, basic shapes. Eu vou fazer o meu aqui. Deixa eu até ver se não tem aqui, cara, esse flowchart, que aqui é até mais fácil. Se esse cara aqui não tem. É elétrico. Olha, mas tem aqui, mas. Aí, armação. Eu fiz uma conta lá, sendo que o bicho tem aqui. Firmware. Fazer, abrir, novo. 8 fonte. Ande, Tonha. Pronto, vamos lá. Então, mais formas. Elétrico. Engenharia, concepção de material, infográfico. Esse bichinho aqui é bem legal. Esse aqui não, essa plataforma aqui. Você vai precisar fazer um diagramazinho rápido, só filler. Umas paradas aqui. Aí, pronto, acho que isso aqui já tá. Vai dar certo. Electrical. Beleza, então a gente vai precisar de um CI. Só que a gente não tem um CI, um símbolo de um CI. Transistors. Ele não vai dizer. Então, vamos desenhar um CI aqui. Esse CI aqui vai ser nosso AMS 1117, certo? Eu vou colocar tudo aqui bem em cima, bem alto nível. Depois a gente vai ajeitar bem direitinho. Mas ele vai... Na verdade, aqui eu vou para uma seta, né? Eu vou entrar aqui com ele. Então, aqui... Poxa, como é que eu boto o texto aqui? Ixi! Ah, é pequeno desse jeito? Cinco volt a 12 volt, vamos supor assim. Depois a gente tem que ver as configurações dele. Como é que aumenta isso aqui? Para frente, para trás, posição. Texto. Ah, tá aqui. Certo? Então, vamos supor que esse cara aqui, a gente pode botar aqui de 5 a 12 volts, né? Entrando aqui. E ele vai dar pra gente os 5 volts fechado. Certo? Oxi. Pronto. Ele vai entrar aqui, vai sair 5 volts fechado. Pelo menos aqui, nesse caso aqui, a gente não vai se preocupar com sobretensão, certo? Pelo menos uma das coisas já foram resolvidas. Só que é o seguinte, a gente ainda pode ter sobrecorrente. Então pode vir uma corrente absurdamente grande aqui, e aí passa por esse cara, eu não sei se a gente tem que ver a datasheet desse cara, certo? Passa por esse cara não segura a corrente, passa a corrente, essa sobrecorrente pro resto do circuito e sai queimando tudo. Puf. Aí, rapaz, perder tudo. Isso é um problema muito grande também.
Então, a gente precisa de um componente agora que proteja contra sobrecorrente. Isso a gente tem até em casa. Quem aí não já mexeu no disjuntor de casa? Fusível. Fuzil, né? Que eu chamava, quando era pivete, eu chamava fuzil. Ei, queimou o fuzil da máquina ali, ó. Enfim, o fusível ele é um equipamento ele é um componente de proteção contra sobrecorrente, certo? Então vamos colocar um aqui nele. Deixa eu ver. Aí, galera, existem mais componentes, certo? De proteção. Eu vou focar só no. O regulador nem é realmente o recomendado aqui, eu precisaria colocar outras coisas, mas eu vou deixar mais simples para ver se a gente consegue comprar essas peças aqui no Ceará mesmo e fazer essa placa no final. Deixa eu ver aqui. Fuses. Vacuum tubes. Capacitors, sources, switches and relays, transistors, instruments, music. F contact, áudio não. Seleda, separate, não. Inductors, tiled source. Que mostra o símbolozinho do relé, mano. Deixa eu ver como é que é coisa aqui. Sensors, connect, circuit protection, circuit breaker. É esse símbolozinho que eu quero aqui. Então esse aqui é de óleo. O varistor não tá aqui, Fuse. Queria esse cara aqui, ó. Lá. Tá aqui, abençoado. Ah, não, não tá, não, tá não. Essa aqui é a bobina. PDT, esse aqui é... não tô achando aqui, hein? Eu vou pegar um quadrado aqui qualquer e vou botar como coisa. Aí a gente interpreta como se fosse um fusível. Tá aqui. Eletromisc. Cadê? Tá aqui. Pronto, aperta aqui. Certo? A gente precisa colocar esse cara aqui. Então, para proteger esse cara, a gente coloca um fusível aqui. Aí liga. Isso aqui, né? E isso aqui. Acho que fica feio aqui. Certo? Vamos supor que esse fusível aqui seja de 1 ampere. Pronto. Fusível de 1 ampere, então, a gente vai meter de 5 a 12 volts aqui. Aí essa energia, essa corrente, essa potência, essa tensão toda vão passar por esse cara aqui. Esse cara aqui, ele vai aguentar até 1 ampere. Então, até 1 ampere, nosso circuito tá protegido. Então, vai passar por aqui. E vai passar por regulador de tensão. Esse cara aqui vai fazer a mágica dele para deixar sair só 5 volts. E daqui para frente, aí a gente vê depois. Então, galera, é basicamente isso aqui para a parte da fonte. Tem muito mais componentes, certo? Para a gente proteger um circuito, fazer uma fonte realmente de vergonha. Mas isso aqui, como é um projetinho bem básico, para a gente tentar construir aqui ainda no nosso dia a dia, acho que é suficiente. Acho que
Pega isso que eu tô incomodado com isso aqui, ó. Eu acho que por enquanto dá ok. Égua, mas consigo subir isso aqui. Arriego. Pronto, aí agora o outro bicho ali ficou belado. Pronto, beleza. Então, aí o fusível, ele vai abrir, né? Então, assim que se passar mais de 1 ampere aqui, eu acho que existem fusíveis até menores, com um valor menor, certo? Mas passou 1 ampere aqui, mais de 1 ampere, ele vai abrir e aí vai desligar todo o circuito. Pronto. Aí morreu e aí não vai deixar passar nada, não vai ligar nada, certo? E por enquanto, acho que de fonte é isso. Se depois eu ouvir mais alguma coisa, eu adiciono aqui. E eu acho que por enquanto, a gente já pode parar por aqui. Não sei se já foi muito conteúdo para vocês ou não. Não sei se eu podia ter aprofundado mais. Mas esses primeiros dias aqui é realmente mais coisa de projeto mesmo, de conhecer ferramenta, de começar de pouquinho em pouquinho. Brincar mesmo com áudio vai ser mais lá na frente, certo? E é isso. Deixa eu parar a gravação aqui agora. Deixa eu parar aqui, record transcribe, stop recording.